Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos começar uma série falando das bem-aventuranças, a receita de Jesus para a verdadeira felicidade. Você que nos assiste, você quer ser feliz, preste bastante atenção naquilo que Jesus ministrou no grande sermão, chamado Sermão da Montanha. Toda a teologia de Jesus está centrada nesse capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Eu estou usando hoje a versão do nosso aplicativo. Aliás, quero motivar você que nos assiste, que está aqui presente, a baixar aí no seu celular o nosso aplicativo. Tem Bíblia, tem fotos, tem links para você participar conosco de todos os ministérios dessa igreja. Então, tem aí o cartão de membro para você online, tem o pedido de oração, né? Você que quer fazer um pedido de oração para essa igreja, né? Pedir a Deus para que Deus ouça, no nosso aplicativo tem lá também, né? um caminho para você pedir oração. Então, eu motivo você a baixar aí Nova Vida, Família da Fé, né? O pessoal aí da mídia, depois coloque aí como é que as pessoas que nos assistem, o pessoal lá da projeção, por favor, né? Também coloque aí o adesivo aí, a imagem do nosso aplicativo, para que você, né, que está nos visitando hoje, possa ir acessar a sua máquina e baixar esse aplicativo. Vai ser de grande valia para ajudar você durante a semana, tá bom? Nossas mensagens também ficam gravadas aí. Então, uma ferramenta muito importante para toda a igreja, né, ter essa ferramenta aí de consulta para você. E quando Jesus viu as multidões, Mateus 5, 1, 2 e 3, subiu a um monte e sentando-se, achegaram-se a ele os seus discípulos. Então ele abriu a sua boca e lhes ensinou, dizendo: benditos são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só até aí. Pai, no nome de Jesus, nós queremos mais uma vez, Senhor, nesta noite, ser boca de Deus neste lugar, ser um instrumento Teu para ajudar as pessoas a encontrarem essa felicidade que nós já encontramos, e que através da Tua palavra Tu possa ministrar ao nosso coração a receita para a verdadeira felicidade, uma vida plena e abundante, porque foi para isso que Você morreu naquela cruz por cada um de nós. Usa, Senhor, através da Tua palavra, através da ação do Espírito Santo, que esta palavra caia numa boa terra, Senhor, e possa produzir um resultado excelente na vida de todos aqueles que estão, Senhor, ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Gente, falar do Senhor Jesus e falar de tudo quanto Jesus realizou me deixa extremamente motivado. Se nós estamos aqui hoje, é fruto daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E Jesus, após o seu batismo, após ter passado o momento da sua tentação lá no deserto, no capítulo 4, ele chama 12 homens, você sabe da história, e através desses 12 homens ele começa a sua missão, a missão de implantar o reino de Deus aqui na terra. E através dessa missão, Jesus traz no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7 de Mateus, a essência da teologia cristã, do sermão, né, de todos os princípios necessários para que a gente tivesse uma vida feliz e abundante. Este, com certeza, é o maior sermão pregado pelo maior pregador de toda a história. Jesus é incomparável, sua obra é tremenda. A gente vê nos relatos de Mateus, de Marcos, de Lucas, milagres, Jesus sendo um facilitador, Jesus se aproximando de nós, Jesus suprindo as necessidades. Aliás, todas as pessoas que procuravam Jesus com uma necessidade,
Jesus tinha o prazer de atendê-las, como tem o prazer de te atender nesta noite. Você que nos assiste, você que está aqui, se porventura você veio a este lugar com uma necessidade, saiba que Jesus tem o prazer de atender a sua necessidade. Ele é o pão vivo que desceu do céu para saciar a tua fome. Ele é a água para suprir toda a sede que você possa estar sentindo. Ele é aquele que nos preenche. E com certeza, ao pronunciarmos, queridos, o sermão das bem-aventuranças, Jesus está deixando aí a carta magna para a gente, a constituição do reino de Deus para a gente. E as multidões, atraídas pelas suas necessidades, ouviram uma palavra de poder, uma palavra de fé, uma palavra de milagre, uma palavra que foi um divisor de águas na moral, no comportamento, na vida de todas as pessoas e na implantação, logo à frente, da implantação da nova aliança. Jesus expõe então as condições da nova realidade, aqueles que precisavam entender o que ele estava de fato realizando através da sua obra e do seu ministério. O mestre traz então o sermão da montanha, que não segue uma lógica do mundo. Se você já leu o sermão, você vê que ele é totalmente oposto àquilo que o mundo pensa, àquilo que a sociedade defende. É uma mensagem de confronto, é uma mensagem totalmente diferente. Jesus trata conosco da verdadeira felicidade pela ótica de Deus, não pela ótica humana. E ele declara também na sua palavra em João 8, a partir do capítulo 8, versículo 32 em diante, que ele veio então para que a gente tenha vida e vida com abundância. E a gente sabe muito bem que Jesus foi um divisor de águas, foi confrontado, foi um cara que foi mal interpretado, mal entendido. E no sermão das bem-aventuranças ele traz para a gente muitos paradoxos, porque para nós ser feliz é ter dinheiro, o homem, o ser humano, aquele que não tem Deus, ele entende que para ser feliz ele precisa ter dinheiro, ele precisa estar com saúde, ele precisa estar bem, ele precisa estar ganhando muito, ele precisa estar fazendo sucesso. E eu quero dizer para você que quando Jesus confronta essa ideologia humana, ele está confrontando o próprio Salomão. No capítulo 2 do livro de Eclesiastes, anota aí você que depois vai fazer os seus apontamentos, você vê que ali no capítulo 2, Salomão está em crise, porque ele tinha dinheiro, ele estava muito bem, tinha conquistado todos os reinos conhecidos no mundo, e ele começa agora a buscar a felicidade e a riqueza nas coisas temporais. Ele começa a buscar as riquezas em mulheres, no álcool, no vinho, na fama, no sucesso. E no final da carreira ele descobre que tudo isso não era nada, era vaidade. E a gente vê nesse sermão de Salomão um paradoxo aos olhos do mundo, no sermão de Jesus, dizendo que Jesus então, ele confronta e diz para a gente: olha, todos esses valores no meu reino, eles não têm importância. O que vale para mim no meu reino são as coisas que vêm do teu interior e não as coisas exterior que você e eu tenhamos para comprovar como sucesso, como riqueza. Jesus está dizendo também no sermão das bem-aventuranças que não é uma promessa para o futuro, tudo aquilo que ele estava ali realizando e falando para aquelas pessoas, mas o evangelho é algo presente. Ser feliz agora é uma realidade para aqueles que recebem a salvação em Jesus Cristo e caminham nesse propósito com ele. Existem pessoas que defendem então que a felicidade é ser pobre, e Jesus não está dizendo isso, querido. Jesus não está dizendo que a felicidade está na pobreza, como existe às vezes votos de pobreza aí de algumas pessoas, entendendo que isso vai ser a solução dos seus conflitos. Jesus está falando muito mais para a gente. Jesus está dizendo muito mais. Ele está falando na base
né, na necessidade maior. Ele está falando de uma pobreza de espírito. Em outras palavras, ele está falando que essa pobreza espiritual que a humanidade tem, ela só pode ser suprida, ela só pode ser atingida quando nós nos destronamos de nós mesmos e tiramos todo o orgulho. Fitz, um dos escritores que falou sobre isso, ele declara: olha, a pobreza de espírito é essencial para o destronamento do orgulho. Quando tiramos do nosso coração todo o orgulho espiritual e colocamos a nossa pobreza, ou seja, o nosso reconhecimento de que somos totalmente necessitados de Deus. A pobreza que Jesus está dizendo aí, bem-aventurado os pobres de espírito, é justamente esse reconhecimento. É reconhecer que nada somos diante de um Deus tão grande. E vários profetas reconheceram isso. Isaías declarou, né, a sua total dependência desse Deus, dizendo: olha, no capítulo 6 do seu livro: eu sou um homem de impuros lábios, eu vi a glória de Deus, eu vi o trono de Deus, eu serei consumido. E de repente, quando ele encontra Deus, ele encontra toda a solução dos seus conflitos. Você sabe muito bem, Isaías era primo do rei, sentava na corte, comia da corte. Humanamente falando, tinha tudo do bem e do melhor, mas o seu ministério profético, o seu destino, a sua missão, não havia nenhum propósito até ele ter um encontro com Jesus. E eu quero dizer para você que me assiste, para você que está aqui hoje, o verdadeiro sucesso para você não está, como disse Salomão no capítulo 2 de Eclesiastes, nas riquezas, nos bens, nas coisas temporais. Está em você ter de fato um encontro com Jesus. E nesta noite Ele quer e Ele deseja ser esse amigo, esse cara que vai estar te dando força, te dando graça, te dando poder para enfrentar todas as circunstâncias da vida. Pedro também diz isso: afasta-se de mim, Senhor, está lá em Lucas capítulo 5, porque eu sou um homem pecador. E a pergunta que não quer calar é: por que devemos ser pobres de espírito, gente? E Jesus responde: porque se assim não for, Jesus não será precioso para nós. Jesus precisa ser precioso para você. Ele precisa ser o centro da tua atenção. A gente cantou no ano passado uma canção que dizia que Jesus é o centro. E a gente não pode ter apenas Jesus nas nossas canções como centro. Ele precisa de fato ser o centro da nossa vida, porque Ele sendo o centro da nossa vida, Ele sabe de tudo quanto nós necessitamos e precisamos, e Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Você está entendendo isso? Diga amém. Enquanto a nossa esperança estiver apoiada em nós mesmos, em nossa cultura, nos nossos conhecimentos humanos, nas nossas qualidades humanas, nós estaremos sempre carecendo da graça de Deus e de Jesus. Lembre-se, gente, no reino de Deus os valores são invertidos. Você pode dizer isso comigo? No reino de Deus os valores são invertidos. Pastor, então ser pobre é a solução? Claro que não, Jesus não está dizendo isso. Nem a pobreza nem a riqueza são virtudes em si mesmas. Há ricos e pobres que são bem-aventurados, mas há ricos e pobres que são miseráveis. O que faz a diferença então? A diferença está na maneira como você e eu reagimos diante das circunstâncias da vida. Como você está diante desse momento que nós estamos vivendo? A grande diferença vai ser justamente como você vai partir, vai andar nesses dias difíceis que estamos vivendo. No reino de Deus, quem perde é quem ganha. Olha que loucura! Ganhar a vida é perder, ser pobre de espírito é ser rico. E eu quero lembrar a você, quando Jesus falou para a igreja de Esmirna, Ele disse: olha, vocês são bem-aventurados,
porque vocês pensam que vocês são pobres, mas vocês são ricos. E por que Jesus disse isso à igreja de Esmirna? A gente finalizou uma série sobre essa igreja no mês passado. Simples, porque essa igreja entendia os valores e os princípios do reino de Deus. E nós precisamos, gente, avançar. Diga comigo, eu preciso avançar. A gente precisa sair da zona de conforto. A gente precisa entender que a gente precisa dar um passo além. A gente precisa ir além, levar além. A gente já cantou essa canção há muito tempo aqui, né? Leva-me além, leva-me além, leva-me além. Esse ir além, vai além no sentido de você crescer, de você amadurecer, de você não ficar agora sendo atingido por coisas banais, por coisas efêmeras, em dúvida sobre salvação, sobre cristianismo, sobre Jesus, sobre o seu poder, sobre tudo que está acontecendo. Não, a gente não tem mais essa crise. Quem tem os princípios da bem-aventurança arraigado no seu espírito, ele não vive mais em crise, porque ele entende que no reino de Deus as coisas funcionam segundo o pensamento de Deus. Pobre de espírito diz respeito à compreensão que se tem da necessidade da graça de Deus, gente. Você e eu estamos aqui pela graça. Efésios capítulo 2, de 8 a 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, não vem nenhum mérito teu, é favor de Deus por você e por mim. E quem tem essa graça de Deus, em meio à pobreza, sua fé brota, e ele tem consciência de que Deus está com ele. Nós cantamos hoje uma canção, outra vez, no encontro da manhã, né? A gente não tem dúvidas de que Deus está conosco, quer nas coisas boas, quer nos tempos ruins, quer no vale, quer aonde estivermos, Deus está comigo. A sua bondade, a sua graça me protege, e eu não tenho crise mais. E eu quero levar você além. Eu disse nessa manhã, eu quero ser um mentor. Eu quero abrir, se possível for, a sua cabeça e encaixar essas verdades, para que você não viva mais em crise, para que você não tenha mais dúvida daquilo que você é em Cristo Jesus. Você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Ele. Você já vive a plenitude do reino de Deus aqui nessa terra, independente das circunstâncias dessa vida. Você e eu não estamos mais como Salomão, vivendo em crise. E sabe por que Salomão viveu em crise, gente? Porque ele saiu da rota. Diga comigo, eu não posso sair da rota. Quando a gente sai da rota, a gente quebra a cara. E todo o Antigo Testamento é um paralelo para que a gente aprenda a não fazer. Você pode observar todos os conselhos que estão lá nos profetas maiores, menores, no livro histórico, em todos os acontecimentos que nós vimos na trajetória da nação de Israel, está sempre ali coisas para não fazer e coisas para a gente fazer. E Jesus vem então agora e inicia todo o princípio do reino. E a gente está falando de apenas do capítulo 5. E ao longo dos nossos domingos, dos nossos encontros dominicais à noite, a gente vai estar tratando de outros, para que você entenda. E eu quero finalizar dizendo para vocês, Spurgeon, um dos grandes teólogos do século passado, ele diz uma coisa: para subirmos no reino de Deus, é preciso rebaixar-nos em nós mesmos, que Ele cresça e que eu diminua. É o que o Spurgeon está dizendo para a gente. A gente precisa entender que para crescer no reino de Deus, gente, a gente precisa se esvaziar. A gente precisa dizer: eu quero me apaixonar por você todo dia. Eu acho que é a Nívia que canta uma canção dessa, dizendo para a gente: eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez. Ou a Ana Nóbrega, não me lembro bem quem é. Ana Paula. E a gente precisa todo dia
Porque o cristianismo é algo diário, gente. A unção que você recebeu ontem, hoje já lá não serve mais. É semelhante ao maná. O maná era para ser comido diariamente. Se guardasse para o dia seguinte, o que acontecia? Estragava. Então hoje você precisa mais do que nunca estar pronto, porque amanhã é um novo dia. E aí você recebe um novo maná, uma nova direção, uma nova unção, uma nova visão de Deus para você enfrentar o dia que você vai passar na segunda-feira, com as suas aflições, com as suas crises, com as suas vitórias, com as suas conquistas. E Spurgeon está dizendo isso para a gente. Para subirmos no reino é preciso nos rebaixar, tirar todo o egocentrismo, todo o achismo, toda a nossa teologia humana, e que a gente aprenda isso. No reino de Deus a gente precisa todo dia se prostrar diante daquele que é o alto e sublime trono, que habita no meio de toda a realeza e toda a grandeza, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Você pode dizer glória a Deus por isso. Segunda coisa, Jesus, e eu quero com isso finalizar a nossa reflexão desta noite. Jesus proclama que Deus quer você e eu cheio da riqueza e do amor dele, pobre do seu orgulho humano. Então nesta noite eu quero convidar você a se encher do amor de Deus. Esta noite é uma noite de reconciliação, é uma noite de renovação, de pacto, de aliança. Você está aí com o pão e o cálice, obra vicária de Cristo por você na cruz. Então faça com ele um novo pacto, uma nova aliança. Diga para ele: Senhor, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez por você, eu quero ter sede e fome de você, eu quero entender que você é tudo que eu preciso. Porque o tempo vai passando e a gente às vezes vai se acostumando com a glória. Gente, nunca se acostume com a glória, nunca se acostume com a Shekinah de Deus. Vença os desafios da sua humanidade. A Bíblia diz que os espíritos ricos são aqueles que acumulam os tesouros, que não se confundem com as riquezas da terra. E Jesus em Mateus 6,20 manda a gente a juntar tesouros nos céus. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes que não se envaidecem pelo que sabem, pelos títulos que têm, pelas línguas que falam, pelo conhecimento que têm, mas colocam tudo isso por humildade e reconhecem que tudo isso não tem nenhum sentido se não for para alcançar e levar pessoas ao reino de Deus. Quais são então as características daqueles que são pobres? E eu creio que aqui a gente praticamente tem o momento que é o ápice dessa mensagem. Quais são as características dos pobres de espírito? Eles são simples. Jesus era simples. Diga: eu preciso ser simples. Diga mais uma vez: eu preciso ser simples. Quantas e quantas vezes a gente complicou o reino de Deus e impediu tantas pessoas de entrarem no reino de Deus, gente? Com os nossos achismos, com o nosso padrão de santidade, com a nossa maneira de achar e de idealizar o cristianismo. Seja simples no falar. Segunda coisa, seja sincero e franco no seu agir. Diga comigo: eu preciso ser sincero. Diga comigo: eu preciso ser simples no falar e ser sincero e franco no agir. Seja franco. Você não é Deus. Você tem dia que você está em crise, que você não está bem, que você não está legal. Eu tenho dito para minha mulher: olha, eu não tenho
a bola de cristal. Quando você não estiver bem, me fala, porque o homem é assim, né? Desculpe aí os colegas. A mulher tem uma percepção muito maior. Eu estou querendo chegar no nível do Cláudio Duarte, que ele disse que ele já percebeu, né? E já consegue, através do seu conhecimento feminino, né, identificar quando a mulher não está bem, quando os filhos não estão bem. Eu ainda estou nesse processo, pastor, mas já tem 27 anos casado com a Ivone, com a turma toda que você tem. Pois é, eu ainda estou processando. E eu tenho dito para ela só, me fala, me diga. E da mesma forma eu tenho dito, hoje eu não acordei bem, eu não estou legal, me deixe. Vamos ser sinceros, gente, porque a gente às vezes veste uma roupagem de cristão, de santarrão, que é pura hipocrisia. Você tem a sua humanidade, você tem as suas crises. Claro que você não vai deixar se afundar nelas, você vai correr para Jesus, você vai clamar a Ele, vai pedir a Ele o refúgio, o socorro, para que você não perca o norte da sua vida. Mas você precisa ser sincero e franco. Você precisa dizer: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Eu preciso da tua força hoje, porque eu estou meio deprê, eu não estou legal. Eu pensei que o dia ia ser bom, não foi legal. E quando o dia não for bom nas vendas, nos alvos que você tem humanamente para conquistar, não chegue em casa e use alguém como válvula de escape, porque você não conquistou e não conseguiu aquilo que você precisava. Porque aqueles que estão em casa não são sua válvula de escape. Seja sincero. E quando você alcançar, porque Deus é o Deus que nos projeta e nos dá essa vida plena e abundante, não ostente. Não ostente a sua sabedoria, não ostente a sua santidade. Aliás, quem é santo não diz eu sou santo, eu sou puro. Jesus, em momento algum, ele tocou trombone. Jesus, aonde chegava, ele atraía as pessoas. A sua unção atraía as pessoas. Ele passava e a sombra dele curava. Ele falava e as pessoas iam correndo para ele, queriam tocar nele, queriam ele, porque ele era tudo o que eles precisavam. E eu quero dizer para você, igreja, você e eu precisamos correr para Jesus, nos apaixonar por Ele, porque Ele é tudo que nós necessitamos e carecemos. Lembre-se, Jesus respeita a tua humanidade. Ele respeita a tua humanidade de homem, de mulher. Ele respeita as tuas virtudes e os teus defeitos também. Muitos são os que confundem a humildade com servilismo, com espírito de servo. Ser humilde não significa aceitar desmandos, se humilhar. Não significa ser fraco, covarde, tímido. Não. Ser humilde é reconhecer as nossas próprias limitações e buscar vencê-las em Cristo Jesus, gente. Você se conhece. Você pode dizer isso aí: eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, e eu preciso todo dia crucificar quem eu sou na cruz de Jesus, porque é ela que me restaura, é Ele que me cura, é Ele quem faz o milagre na minha vida. Se esvazie de toda a sua prepotência. Somente aqueles que se esvaziam de si mesmo podem ser cheios da graça. Você quer encontrar Jesus, você quer ser pleno dele, se esvazie de si mesmo, porque na medida que Salomão foi se exaltando, a glória foi saindo dele, a ponto de terminar a sua vida humana totalmente perdido. Se esvazie de você.
Somente quando a gente faz isso, a gente pode ser cheio da graça de Deus. E quando a gente se enche de Deus, a gente se enche dos valores do reino. A gente consegue olhar para aquele que está ao lado e ver as suas necessidades. A gente consegue amar. A gente consegue ser mais solícito. A gente consegue ser como o samaritano. Lembra? É que não dá tempo mais para a gente falar, né? O judeu, o sacerdote e o samaritano. Jesus contou a história desses três caras. E aí, no achismo teológico, na prepotência religiosa, muitos diriam: o judeu é que foi o salvo, porque ele mantinha os oráculos de Deus nas suas mãos. Juntamente com ele foi o sacerdote, porque era aquele que adorava a Deus, que prestava serviço a Deus. E você sabe muito bem que Jesus disse que nenhum desses dois conseguiram nada, porque eram prepotentes, eram arrogantes, eram cheios de si. Mas o publicano, você e eu, foi aquele que curou as chagas do ferido, foi aquele que atendeu a necessidade do aflito, foi aquele que amou aquele que estava caído na sarjeta, foi aquele que abraçou e disse: olha, eu saio do meu cavalo e coloco você sentado nele, porque você está ferido, e eu vou levar você até uma ostrebaria, e quando chegar lá naquele hotel, vou pagar toda a tua conta, vou pagar todo o teu tratamento médico, eu vou cuidar de você. E Jesus disse: olha, desses três, o cara que fechou comigo no reino de Deus foi o publicano. Nesta noite eu quero envolver você com essa chama, com esse amor, com essa paixão a ser um publicano. Deixem falar de você, deixem criticar você, deixem dizer que você nem crente é, deixe falar o que pensam de você, mas entenda que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a glória dele vai fluir em nós, através de nós, e nós não vamos precisar nem dizer que defendemos um cristianismo através de uma Bíblia, porque o cristianismo vai ser uma carta lida através das nossas vidas. Aleluia! Finalizando, gente, o reino é para você. Diga para mim aí, para você: o reino é para mim. Eu sou herdeiro com Cristo. E Pedro diz isso: vós sois raça eleita, vós sois sacerdócio real, vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus, vós sois meus filhos. Você que talvez está nos ouvindo e achando que você não tinha condições, olha, lembre-se, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua pobreza. Continue sendo pobre, porque você sendo pobre, a riqueza do reino de Deus fluirá na sua vida. Que Deus te abençoe.